Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. Vamos lá, pastor, com as nossas perguntas. Nós temos aqui a pergunta do Márcio, lá de Arthur Alvim, zona leste de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: pastor, é certo trocarmos o nome do evangelho para cristianismo? Então, eu acho que são duas coisas distintas, né? A gente vê, por exemplo, o evangelho significa as boas novas. Foi isso que os anjos disseram para os pastores ao anunciar o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 10. Eis que não temo, eu trago novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o evangelho é a boa notícia, a boa nova, né? Agora, o cristianismo está ligado, derivado de Cristo. Então a gente vai ver, por exemplo, que a primeira vez que o termo cristão aparece no livro de Atos, aparece a primeira vez em Atos capítulo 11, versículo 26. E este título foi dado aos cristãos. Os cristãos não se autodenominaram, né? E até de uma forma pejorativa, né? Eles seguem aí um tal de Cristo, que eles acham que é o Cristo e tudo. E porque eles eram seguidores muito fiéis, muito dedicados, né? Muito grudados em Jesus, acabaram chamando-os de cristãos. Mas isso aí era um costume naquela época. Por exemplo, os seguidores de Herodes eram chamados de herodianos, né? Os seguidores de César, os cesarianos, os seguidores de Pompeu, os pompeianos. Quem traz essa informação também é o Craig Kinner, no seu comentário histórico do Novo Testamento, né? Então, também o termo cristão aparece no segundo momento na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, tá? E daí vem cristianismo, né? Então, eu gosto desse termo cristianismo. O evangelho é aquilo que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, o cristianismo é o movimento, é a religião, é a caminhada da igreja ao longo dos séculos, dos milênios, né? Mais ou menos assim. É isso mesmo. A colocação que eu queria fazer com relação a isso é assim: o evangelho é a mensagem, né? O cristianismo, teoricamente, nós sabemos que isso não acontece na prática, teoricamente, aqueles que são cristãos, os seguidores de Cristo, deveriam trazer a mensagem do evangelho, né? Infelizmente, claro que isso não acontece. Então, assim, nem sempre aqueles que são identificados como cristãos, eles verdadeiramente trazem essa mensagem, do evangelho de Cristo. É verdade. O mais bonito que eu vejo aí nesse texto é assim: é ver Cristo na vida do cristão. Sim. Né? A identificação, né? A marca. Tem um momento no livro de Atos, quando Pedro e João foram presos, e as autoridades, o Sinédrio, por exemplo, o que Lucas registra? Que eles, pelo jeito deles falarem, pela convicção, eles então, para eles, aqueles dois tinham estado com Jesus. Com Jesus, exatamente. Aí a marca, né? A identificação. Porque a influência de Jesus na vida deles é muito grande. Sim, a marca que Jesus deixou na vida dos discípulos, dos apóstolos, foi uma marca inapagável. Não tinha como apagar. Então você olhava neles, você via Cristo neles, né? No trato, na palavra, na dedicação. Eles estavam vivendo aquilo que eles aprenderam e viram em Cristo, né? Uma bênção. Glória a Deus. Nós temos mais uma pergunta aqui, pastor, do Roberval, lá de Osasco. A respeito dos versículos 18 e 30 do capítulo 8 de Romanos, o seguinte: aí ele faz a seguinte pergunta: é preciso realmente alguém orar por nós? Eu quero ler esses dois versículos então, Romanos 8, 18 e depois o 30. Primeiro 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o 30 diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, eu creio que a pergunta do nosso irmão sobre isso na verdade, porque a pessoa está falando da segurança da pessoa, né? A pessoa está segura em Cristo. Então, se uma pessoa está segura em Cristo, então, por que alguém precisa orar por ela?
né? Eu acho muito interessante que essa segurança que o cristão tem em Cristo não anula a necessidade da oração, né? Porque, por exemplo, eu já orei por você muitas vezes e tenho orado. Eu oro continuamente pelo pastor Everaldo. Amém. Mas eu nunca orei para Jesus salvar o pastor Everaldo. É porque quando eu te conheci, você já estava em Cristo. Nunca orei para Deus salvar o Gilson, salvar o André, né? Porque eu já os conhecia salvos em Cristo. Amém. Né? Então a gente não ora pela salvação do irmão, a gente ora para Deus abençoá-lo. É nesse sentido que a oração ela torna-se indispensável, né? Por exemplo, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, ele diz, olha, orem, né? Orem todo o tempo no Espírito. Isso no versículo 18. E no 19, Paulo diz assim, e por mim, orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra, né? A palavra certa, adequada, né? Então você vê um homem do calibre do apóstolo Paulo, com aquela maturidade, com aquela bagagem, pedindo oração. Ele não tinha uma bagagem considerável, e as revelações, né? O evangelho que ele ouviu diretamente do Senhor. Por que ele precisa de oração? Paulo reconhece a sua limitação, sua pequenez e a sua dependência. Eu acho isso muito bonito, a humildade do apóstolo pedindo oração. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, né? Em Tiago 5,16, esse versículo é mais claro ainda, porque a pergunta do nosso irmão Roberval é preciso realmente orar? Alguém orar por nós? Aí Tiago diz que para orar uns pelos outros, nós devemos orar uns pelos outros. E isso a gente vê na vida do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,3, dizendo que ele orava por Timóteo. Eu não cesso de orar por você, né? Acho isso muito interessante. Paulo também orava pela igreja, tá? Em Filipenses 1, versículos 3 e 4. E o que eu acho lindo também, que até Jesus orou por alguém. Isso está em Lucas 22, 32, né? Quando Jesus diz assim, Pedro, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo, né? Mas eu já orei por você. Lá está por ti, né? Eu já orei por você para que a tua fé não desfaleça, né? Então até Jesus, ele não esperou chegar no céu, interceder, não, está lá intercedendo por nós. Já ali, já orou por Pedro. E olha, a queda do Pedro não foi maior, porque a oração de Jesus, ela vale? Claro que vale. Com certeza. Como diz o André aqui, ô louco. Ô louco. Então, se Jesus orou por Pedro, olha que tremenda fortaleza revestiu Pedro ali, para não deixá-lo cair mais do que havia caído, né? Então, e também a Bíblia diz que, em livro de Hebreus, que Jesus Cristo vive para interceder por nós, né? Então eu acho que é muito importante essa questão. Amém? Eu acho que são as perguntas de hoje, né? Nós vamos prosseguir.